Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciar, então, o nosso evento de apresentação do ATC Policiais. Sejam todos bem-vindos, sejam aqueles que estão aqui conosco de forma presencial, também aos que estão nos acompanhando nas plataformas virtuais. Sejam todos muito bem-vindos ao ATC. Antes de iniciarmos o evento, de passar a palavra para a professora Ingrid e para o nosso convidado especial dessa noite de hoje, brevemente eu queria apenas fazer uma apresentação do ATC, porque muitos estão vindo pela primeira vez aqui no ATC, ou irão fazer um curso conosco pela primeira vez, ou futuramente irão também ingressar em nossos cursos. Então é importante a gente destacar um pouco aqui sobre o ATC. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é André Parizio, sou juiz de Direito aqui no Chá de Alagoas, sou professor e sócio do ATC, que tem na sociedade também os professores Denaci Souza, que é advogado, doutorando e mestre em Direito, professor Luiz Vale, que é procurador do Chá de Alagoas, mestre em Direito, que estão ambos aqui nos acompanhando, e a Cristiane Almena também, que é administradora de empresas. Então, o ATC é uma empresa que tem mais de 7 anos do mercado de ensino jurídico e sempre foi voltado para a preparação de carreiras jurídicas, como promotor de justiça, delegado, magistratura, estadual, federal, delegado de polícia estadual, federal, defensorias públicas. E, nesses 7 anos, mais de 7 anos de história, nós temos várias aprovações em diversos cargos, desses que eu acabei de mencionar. E o sucesso do ATC nesses 7 anos se deve à sua metodologia diferenciada. Como o nome da empresa já diz, nós priorizamos aula, técnica e coach jurídico. Então, nós não nos limitamos apenas à aula, ao conteúdo ministrado em sala de aula, que obviamente é extremamente importante, mas nós não paramos por aí. Além disso, nós temos a preocupação com técnicas de estudo. Então, a gente precisa saber se o conteúdo ministrado em sala de aula foi devidamente absorvido pelo aluno. Então, nós temos simulados periódicos, nós identificamos as falhas dos alunos para que a gente possa trabalhá-las. E temos também o acompanhamento individual do aluno, com planilhas de estudo, com dicas de motivação para estudar, de planejamento de tempo, de espaço para estudar, enfim. A gente tem um lema aqui no ATC, que nós cuidamos do cargo, da sua aprovação e também de você. Então, a gente não se preocupa apenas em vir, que vocês venham em sala de aula, assistam às aulas e pronto. Não, fiquem aqui, a gente vai ter todo esse acompanhamento personalizado. E aí o que nós estamos agora querendo fazer é trazer todo esse acompanhamento, essa metodologia diferenciada do ATC para as carreiras policiais. Foi um pedido que a gente já tem há muito tempo, aqui do ATC. Nós já lançamos outras turmas para outros concursos, como técnico, analista de tribunais, oficial de justiça, sempre tendo muito êxito. E nós decidimos, então, agora também trazer toda a expertise do ATC Jurídicos para o ATC Policiais. Então, o ATC ele se preocupa tanto com isso que nós pensamos em montar um verdadeiro braço do ATC. Então, nós temos o ATC Policiais, tem uma equipe dedicada exclusivamente a essa área policial, temos a coordenação própria para o ATC Policiais. Então, a gente tem, depois de muita logística, de muito estudo, nós decidimos, então, ingressar também, trazer tudo que nós fazemos para as carreiras jurídicas em geral, também para as carreiras policiais. E a preocupação do ATC e do ATC Policiais se mostra com o evento de hoje, com o nosso convidado extremamente especial, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que vou deixar para que a Ingrid o apresente. Mas, de antemão, secretário, agradecer já em nome do ATC. Nós estamos muito honrados com a presença do senhor aqui, agradecer pelo convite, já que foi feito, que o senhor aceitou. O senhor realmente é uma referência, eu digo isso, até testemunhei isso quando ingressei na magistratura. Vossa Excelência era Procurador-Geral de Justiça, nos recebeu lá, os novos juízes, a gente foi fazer visita a diversos órgãos, o senhor nos recebeu, conversou de um por um, perguntou qual comarca nós íamos, se comprometeu nas comarcas que não tinha promotor de justiça, em designar um promotor para que trabalhasse junto com a gente tentar mudar a realidade local, e assim foi feito rapidamente. Então, eu pude presenciar realmente essa característica do hoje secretário de Segurança Pública de ser a verdadeira liderança, de se preocupar em mudar a realidade das pessoas. Então, se eu fosse fazer concurso para a carreira policial, era a melhor pessoa para poder me inspirar, tirar dúvidas e conversar, e foi nisso que a gente pensou, e parabenizo, Ingrid, por ter acertado em cheio, realmente, no evento de apresentação do ATC Policiais, já trazer o doutor Alfredo Gaspar para fazer esse bate-papo aqui com a gente. Então, dito isto, eu vou passar a palavra para a professora Ingrid Dantas,
para aquela nossa coordenadora, né, do ATC Policiais, então é a pessoa que está por trás de toda essa preparação, que pensa em tudo para que a gente tenha a melhor preparação agora para as carreiras policiais, para que possa fazer então a apresentação formal, né, do secretário e possa conduzir o evento. Vou pedir licença para retirar a máscara. Então, vamos lá. Meu nome é Ingrid Dantas, já venho com vocês aqui nas redes sociais, conversando, recebendo nossos alunos aqui também no ATC. Eu sou mestre em Direito pela UFMG, meu bacharelado também é na UFMG. Hoje sou professora da pós-graduação, da graduação, também sou advogada com atuação junto à Ordem dos Advogados do Brasil e recebo essa missão de ser coordenadora do ATC Policiais com muita satisfação e um privilégio enorme de poder ver nossos alunos batalhando, estudando para realizar sonhos, porque essa é a missão do ATC, realizar sonhos. E com essa missão, em um dia 21 aqui, no nosso dia que marca o patrono das polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, então não foi uma data escolhida ao acaso, ela vem com todo o simbolismo do nosso compromisso com o nosso aluno ATC e também com o seu futuro dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil. Sem mais delongas, já que o objetivo não é me escutar, mas escutar o nosso convidado de honra, o nosso secretário, Alfredo Gaspar. Vou trazer aqui o currículo dele, que quase preencheu minha página inteira, mas que é importante para que vocês tenham ainda mais a ciência do nosso compromisso e da figura, né, da importância que o Alfredo Gaspar ele desempenha não só aqui no Estado, mas também nacionalmente. Uma pessoa que é referência nacional no combate à criminalidade e que está aqui conosco numa oportunidade ímpar de diálogo com os nossos alunos. Então, ex-procurador de Justiça de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, foi promotor público por quase 25 anos. Ou seja, metade da sua vida é aqui entregaram sua idade. Na condição de representante do MP, participou de investigações de grande repercussão no Estado, compôs o Conselho Estadual de Segurança Pública e coordenou o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas. Em 2015, ao assumir a tarefa de comandar a Secretaria de Segurança Pública pela primeira vez, implantou um modelo de repressão à violência que fez cair os números oficiais de mortes em Alagoas. Quando o Estado teve a maior redução de crimes violentos letais e intencionais, não foi de Alagoas, não, foi do país. Por seu trabalho em prol da cultura da paz e contra as organizações criminosas, o nosso convidado de honra foi eleito presidente do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado. E agora, em 2021, Alfredo Gaspar retornou ao comando da pasta de Segurança Pública de Alagoas, assumindo a missão em um tempo ainda mais difícil, que é da grave e conhecida pandemia do novo coronavírus. Então, com essas considerações, eu passo a palavra para o nosso convidado de honra, para que ele, essa referência nacional em segurança pública, possa conversar com você, aluno ATC Policiais. Muito obrigada, secretário. Eu vou pedir licença também, professora, para retirar a máscara e poder falar diretamente para o público. Primeiro, eu quero agradecer esse convite, dizer que o ATC já tem um reconhecimento nacional e agora está iniciando um novo ciclo. E esse ciclo, eu não tenho a menor dúvida que será um ciclo de sucesso. Competência não falta aqui, força de vontade para superar os obstáculos, os diversos alunos também têm de sobra. Quando fui convidado, eu tive a certeza que teria pessoas mais adequadas, mas em respeito a todos vocês, eu compareci para falar um pouco de polícia e também de superação. Quero agradecer aos sócios do curso, dar um abraço e parabenizá-los por toda a organização e sucesso que tem tido, aos professores que fazem parte desse sucesso e são tão bem escolhidos, e principalmente aos alunos, que nesse momento tão difícil da humanidade, doutora, eles ainda têm que superar os seus próprios desafios para ingressar e vencer nos seus sonhos. Me vem uma história de vida. Eu sou o Alfredo, hoje tenho 50 anos.
me vem uma história de vida que eu não poderia deixar de contar. Lá atrás, eu queria ser comerciante. Eu tomava conta de um posto de gasolina do meu pai, que era procurador do Estado, e aos 16 anos passei no vestibular da Universidade Federal de Alagoas, mas não pude cursar, fiz de novo e passei na UFAL no curso de Direito quando eu me formei no 3º ano. E pensava que tinha cumprido a missão da minha vida. Ia fazer Direito porque o meu pai fazia Direito, era o homem que eu mais admirava na minha vida, e eu queria seguir a mesma profissão. Mas, no fundo, eu fui criado no comércio e gostava do comércio. E fui lá para a universidade, mas antes de eu ir para a aula todo dia, eu ficava no posto de gasolina. Aí chegava melado de gasolina, com cheiro forte, pensando no dia de trabalho que ia ter, enfim. Certo dia, aos 20 anos, eu tinha uma namorada. Essa namorada, esse ano, fez 30 anos que nós estamos juntos. Ela engravidou. E nós tivemos que adiantar o casamento. E naquela hora, eu vi que o comércio não ia ser suficiente para eu sustentar a minha família. E a única coisa que eu tinha em mãos era um curso que eu ainda estava no início, na Universidade Federal, e dali eu teria que seguir adiante. E a minha história de vida no direito ela foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa que eu fiz na Universidade Federal de Alagoas, que eu não estava focado no curso, e a etapa que eu tive que focar no curso, que foi a etapa final do meu curso, onde dali eu iria sobreviver. E não sei por que, ao longo da minha adolescência, mesmo sem entender o papel correto do promotor de justiça, antes da Constituição de 88, o meu sonho era ser um promotor de justiça. Olha que interessante. Alagoas tinha muitas mortes e eu via muito no jornal promotor de justiça em tribunal do júri. E eu achava que o direito era exatamente aquilo. E aí eu terminei meu curso de Direito aos 23 anos, na segunda etapa já no SESMAC, e advoguei 1 ano, já tinha nessa altura da vida 3 filhos, e apareceu um curso, e foi o primeiro concurso de Alagoas, que era realizado por uma fundação de fora, que era a Fundação Carlos Chagas. E apareceu esse concurso e eu ficava me perguntando, meu Deus, eu não fiz a melhor das faculdades. Eu tenho um sonho de ser promotor de justiça e preciso sustentar a minha família e unir essas 2 coisas. Durante 6 meses da minha vida, e foram exatos 6 meses, eu tive entre o edital e o concurso para mudar a minha realidade. E esse concurso, nunca tinha feito um concurso na minha vida, a não ser de vestibular, e esse concurso, ele representava a mudança da minha vida e da minha trajetória. Aos 23 anos, coincidentemente, me deram, sem eu pedir, o nome do meu avô, que era um jurista conhecido, era desembargador, e os professores da faculdade sempre conheciam o meu avô e queriam que eu tivesse o conhecimento que o meu avô tinha. E a realidade era totalmente diferente. O meu avô era muito estudioso, meu avô era jurista de verdade. E eu passei a minha adolescência jogando bola e cuidando de comércio e fazendo outras coisas. Precisei voltar para o direito, como eu falei, na etapa final desse meu curso. E aí apareceu esse concurso, o concurso tinha 5 etapas, e eu resolvi, de promotor de justiça, conversei com meu pai sempre um grande parceiro, e a minha mãe, ele disse, olha, Alfredo, você não precisa passar num concurso, mas estude pelo menos para passar na primeira fase, que isso vai lhe dar o conhecimento para você advogar, para você se sentir seguro.
E eu segui aquele conselho, passei 6 meses estudando apenas para a primeira etapa do concurso, que era uma prova penal e processo penal. E conto isso para mostrar como a vida é interessante. E vários colegas meus que fizeram faculdade de forma brilhante, no dia do concurso eu encontrei naquele mesmo espaço, disputando com milhares de pessoas do Brasil inteiro essas provas. E fui para a prova, professora. Lá na prova fiz penal, processo penal, e senti segurança naquilo que eu estava fazendo, mesmo diante das minhas deficiências. Fui para casa e o resultado saía em gabarito 2 dias depois. Fui para casa, 2 dias depois, fui conferir essa prova na sede do Ministério Público. Conferi o gabarito de penal, eu tinha feito uma pontuação que dava para eu passar. Fui conferir o de processo penal e tinha perdido. Com os filhos, família para criar, com um sonho de ser promotor de justiça, eu fui para casa e aquela tarde foi uma tarde muito difícil. Eu tinha perdido a minha filha de câncer um tempo antes, juntou tudo e o meu mundo desabou naquele momento. Eu tinha perdido a chance da minha vida de mudar o meu futuro e ter uma retomada, dessa vez, na minha profissão que eu tinha escolhido. Quando foram às 8 horas da noite, eu acordei inconformado, voltei lá para conferir esse gabarito. Conferi penal, tinha feito uma pontuação de 70% de penal e que dava para eu passar para outra etapa, e de processo penal, de novo conferi e estava errado. Fui para casa, me tranquei no quarto, botei a cabeça no travesseiro, mas não conseguia tirar da cabeça que eu tinha feito uma prova que dava para passar. Mas, enfim, estava arrasado. Meia-noite, professora. Depois de rezar, depois de botar essa cabeça para pensar, resolvi dar uma última chance a mim. Voltei lá para conferir o gabarito. E não é que eu estava conferindo na sala errada. Professora, eu passei 6 meses para estudar para a primeira etapa. A segunda etapa, eu não tinha estudado absolutamente nada e ia acontecer 2 semanas depois. Mas eu já tinha realizado o sonho do meu pai, que era eu passar na primeira etapa. E eu fui para a segunda etapa para estudar tudo que eu tinha estudado em 6 meses. Não deu tempo nessas 2 semanas. E não é que eu fui para essa prova cheio de dúvida, com muitas incertezas, e eu fiz a mesma pontuação da primeira e passei, professora. Aí tive 1 mês e meio para a terceira etapa, e aí eu passei melhor ainda, tive mais um tempo para outra etapa, e quando o concurso terminou, aos 25 anos de idade, aquele cara que não estava preparado, aquele cara que não fez a melhor das faculdades, mas que dedicou um tempo da sua vida para estudar, tinha passado num concurso pela Fundação Carlos Chagas aos 25 anos de idade, no 6º lugar. Isso significa, e depois eu fui ser professor universitário, e ensinei durante 13 anos. E eu aprendi a não julgar mais as pessoas pela aparência ou pelo momento. Quero dizer, muitas vezes olhei para um aluno achando que aquele aluno não tinha potencial. E eu me enganei profundamente. Eles viraram profissionais de grande sucesso. Então, a vida é uma grande roda gigante. E aquele sonho que eu tive lá aos meus 17, 16 anos, se transformou em realidade aos 25 anos. Eu fui muito feliz no Ministério Público, exerci os cargos que eu quis dentro da instituição, chefiei um grupo de combate ao crime organizado no Estado, no Brasil, fui chefe do Ministério Público 2 vezes, sem nem ter concorrente, e depois de Deus ter me dado esse presente,
eu resolvi, o ano passado, aos 50 anos de idade, durante o exercício da chefia do Ministério Público, deixar o Ministério Público, abrir mão da minha aposentadoria e recomeçar. Recomeçar não é fácil, não. Recomeçar é difícil para todo mundo. Mas eu resolvi recomeçar quando essa pandemia chegou e mudou a forma de ser do mundo. Então, eu estou aqui também porque, para todos nós, a vida é um constante recomeço. E eu tenho certeza que, com perseverança, a gente pode vencer os obstáculos. Não tem aquele melhor, mais inteligente, aquele que pode mais. Tem aquele que quer um ideal, vai atrás do sonho, insiste, às vezes até com mais dificuldade aprende, mas consegue vencer. Então, a minha vida ela tem sido pautada nessa direção. Fui convidado pela segunda vez a assumir a Secretaria de Segurança Pública. Eu entrei no Ministério Público aos 25 anos com a ideia de um promotor de justiça que conhecia a vida dos livros. E cada vez mais me aproximei da polícia pela necessidade do caminho que trilhei, que foi sempre na área criminal. Eu, antes, tinha uma ideia totalmente uma ideia de um estereótipo totalmente diferente daquilo que a realidade me mostrou. Então, das vezes que eu fui ameaçado pelo exercício da minha profissão, quem precisou estar do meu lado garantindo a minha vida foi a polícia. Das vezes que eu fui para a sala de aula ser professor e que eu via os alunos ali, policiais, trabalhando muito e querendo vencer. Das vezes que eu encontrei na rua os policiais ou nas delegacias ou bombeiros com mestrado, doutorado, pós-graduação, pessoas altamente preparadas e com a capacidade igual ou superior à minha. E a minha visão de mundo cada vez mais foi mudando. Das vezes que eu fiz as grandes operações e depois que eu fui conhecendo como a roda da vida gira. Ah, tem coisa errada na polícia, tem coisa errada em tanto canto, mas a polícia é uma família muito grande e ela sai de casa para fazer o bem em uma proporção muito maior. Então, hoje eu não aceito mais quem só tem o dedo para criticar atrás de um birô, no ar-condicionado, sem conhecer a realidade da vida e como os problemas realmente eles são. Com a experiência desses 25 anos de Ministério Público, eu assumi a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas em 2015, sem conhecer o governador do estado, e encontrei Alagoas há 10 anos como o estado mais violento do país, com a média de mortes beirando os 75 assassinatos por 100 mil habitantes, muito mais do que o dobro da média nacional. E Maceió, que era a mola propulsora disso, como a capital mais violenta do país, também há 10 anos. Olha, e tinha passado delegado federal, general, procurador, juiz, tinha passado muita gente na estrutura da segurança pública e os números permaneciam nesse patamar. Em 2015, quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, a média era entre 180 a 220 homicídios mês. E nós, campeões absolutos de morte, principalmente de jovens. E eu fui ser secretário de Segurança Pública. E o meu conhecimento não era maior do que os policiais que estavam no dia a dia nas ruas. Claro que não. Eu era um promotor de justiça, com um olhar desconfiado de dentro das instituições, porque promotor de justiça, muitas vezes, ele transparece ser só aquele que aplica o rigor da lei para acontecer a punição. E quando assumi,
minha esposa perguntou: você vai mesmo aceitar ser secretário de segurança? Há 15 dias você não tem um plano de segurança. Eu disse: olha, como eu me aproximei muito da polícia, participando das operações, sendo do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, pedindo prisão de ex-secretário de segurança, agora que eu fui convidado, um governador que não me conhece, seria uma covardia muito grande para mim só apontar o dedo sem mostrar o caminho. E aí, com 5 dias, eu cheguei em casa, estava completamente arrependido. Primeiro dia foram 10 mortos, no segundo mais 8 ou 9, ou seja, se continuasse dessa forma, no ritmo desses 5 dias, eu, em vez de 200 homicídios por mês, eu ia ter 400. E disse: poxa, eu não precisava jogar a minha carreira fora, ser testado desse jeito, eu era respeitado, para que eu ser colocado em teste, com tanta gente desejando que desse errado? E aí, quando eu cheguei muito exausto, no 5º dia em casa, me lembro como hoje, 11 horas da noite, chovendo muito, até hoje eu faço isso, eu ligo para o centro de operações várias vezes durante a madrugada, querendo saber como andam as coisas. Aí eu liguei antes de descer do carro, e aí veio a resposta: olha, acabou de acontecer um duplo homicídio lá na região alta da cidade. Eu não estava nem aguentando descer do carro, porque eu estava indo na dinâmica. E antes, 15 anos, era titular do júri da capital. Eu acompanhei o crescimento, a chegada da droga, as brigas de facção. Então, eu conhecia essa dinâmica, mas eu estava indo a cada crime que acontecia para poder entender por que aquilo estava acontecendo daquela forma tão agressiva. E aí eu fui ao Benedito Bentes e desci uma grota. Até com os meninos que eu trouxe aí comigo, estão comigo até hoje, eu desci uma grota. Eu levei mais de meia hora para descer a grota. Chovendo demais, um tinha morrido, o outro levou o tiro e caiu na ribanceira. Precisou chamar o corpo de bombeiros, precisou chamar a perícia, porque um estava morto, precisou chamar a polícia civil para investigar e a polícia militar para conter lá a área. No fim das coisas, 2 horas da manhã, 3 horas, eu pedi ao rapaz que estava comigo, lá na grota, na minha inocência, eu digo: rapaz, traz um mototáxi para eu subir, eu não aguento subir. E ele disse: ô Alfredo, tu pensa que aqui vem mototáxi? Porque não tinha como vir mototáxi, era escadaria de barro, era um acesso muito difícil. Enfim, eu não tinha forças, estava muito cansado para subir de volta. E aí, cada um foi me ajudando. O menino trabalhava comigo, na segurança me ajudou, o bombeiro me empurrou um pouco, policial civil, perícia. Enfim, naquilo ali todos me ajudaram. E eu fui para casa no 5º dia com a certeza que tinha errado profundamente em aceitar essa missão. E não consegui dormir, mas cochilei lá mais adiante, e quando eu acordei, que eu entrei no carro, eu tive a melhor ideia da minha vida. Que eu não podia resolver os problemas da segurança pública sozinho, não. Problema de segurança pública se resolve com união. E que eu iria colocar numa mesa de situação que existe até hoje, a partir daquele dia que eu convoquei no sábado, todas as forças de segurança com os comandos de todas as instituições para a gente discutir o dia e o passo seguinte. Olha, e aí eu tive o melhor resultado do Brasil após 1 ano. Mas não foi o Alfredo, foi a luz que Deus deu para a gente poder dar vez e voz a quem quer trabalhar, entende do assunto e que sabe quais são os melhores caminhos. Para mostrar que isso deu certo, além de nós termos esse reconhecimento, esse mês agora que passou, por exemplo, quando eu assumi lá em 2015, nós estávamos no janeiro de 2014, por exemplo, nós tivemos 222 homicídios, ou foi fevereiro, acho que foi janeiro de 2014. Agora, o mês que passou agora, a gente teve 84 homicídios. Esse mês, nesse momento agora,
Estamos chegando no 21º dia. A gente está com 46 homicídios no estado de Alagoas, com a redução hoje de mais de 45% em relação ao ano passado, nas mesmas condições. Tivemos uma redução desde que assumi em fevereiro e março. Alagoas estava com 5 meses de alta. Fevereiro e março, nós já tivemos reduções consideráveis. Tivemos o melhor mês de fevereiro da história de Alagoas e o melhor mês de março da história dos dados criminais de Alagoas. E estamos correndo agora em abril, se as coisas continuarem assim, para ter o melhor mês da história dos dados criminais de Alagoas. Ô Alfredo, qual é a mágica? A mágica é que nós temos cada vez mais policiais preparados, trabalhando com dignidade e produzindo resultados. Nós temos mais tecnologia e mais investimento. Mas não estou fazendo a propaganda de mim, não. Eu estou falando de uma década. O Estado passou uma década no topo de crime violento. Hoje, nós estamos reduzindo em cima dos patamares que já vêm sendo reduzidos. Isso não se faz com a caneta do promotor, isso não se faz com a caneta do juiz, porque essas canetas, elas sempre chegam um pouco depois. Isso se faz com um trabalho na ponta, e esse trabalho na ponta, pode ter a certeza, ele acontece nas madrugadas, nos locais mais distantes, nos momentos mais difíceis, pelos trabalhos dos policiais. Então, se você me perguntar, Alfredo, o que é que você achava da polícia aos 25 anos de idade? Aí eu posso dizer, eu era completamente analfabeto em relação à causa. A vida me ensinou que nós temos na estrutura da polícia a necessidade de fortalecimento, prestígio e cada vez mais especialização. Portanto, vocês podem ter a certeza, na magistratura tem muita gente competente, estudiosa, doutor, tem. No Ministério Público tem. Na advocacia tem. Olha que engraçado, essa madrugada eu estou vindo do sertão, essa madrugada prendendo uma quadrilha. Ei, não pensem que a gente vai para esses locais e ao meu lado tem um cara forte, analfabeto, que usa a força para solucionar os crimes, não. Do meu lado tem gente mais preparada do que eu, com cursos de especialização, estudiosos, que amam a profissão que exercem, que sabem o que estão fazendo, e essas pessoas, cada vez, elas irão incorporar mais. Portanto, quando vocês colocam um curso dessa qualidade para direcionar para a área policial, vocês não estão trazendo apenas um curso de excelência, vocês também vão se encontrar com alunos que estão muito preparados e vão ter esse plus a mais para superar esses obstáculos. Então, falei isso aí para dizer, lá atrás eu achei que o concurso do Ministério Público ia mudar a minha vida. E realmente ele mudou. Ele me deu reconhecimento, me deu realização profissional, ele me deu estabilidade material, ele me deu tranquilidade para eu dormir no amanhã, sem precisar me preocupar se o salário iria estar na conta. E percorri 25 anos assim. E aos 50 anos de idade, com problema de saúde, necessitando ter o mesmo dinheiro na conta no final do mês para sobreviver, eu resolvi recomeçar. Se você me perguntasse, Alfredo, você tem um sonho? Hoje eu diria, meu sonho do passado foi ser promotor de justiça e eu fui muito feliz. E o meu sonho do presente era se a saúde me permitisse e se fosse recomeçar, eu iria pela carreira policial. Portanto, não é demérito para ninguém você fazer um concurso de soldado de polícia, de agente policial, de soldado bombeiro, muito menos de outras carreiras na área policial. Eu tenho muito orgulho das pessoas que eu tenho encontrado para cerrar fileiras no combate à criminalidade.
Portanto, eu acho que o ATC ele chega num momento que ele vai mudar também essa história. Nós vamos ter esses concursos agora, esses concursos nessas áreas serão sérios e serão concursos que a competência irá mostrar. E aquele como eu, que não teve tempo porque a vida não permitiu, porque desperdiçou o tempo, porque podia ter aproveitado melhor isso, vai ter uma grande oportunidade de, nesse período, aproveitar para se preparar. Eu sou exemplo vivo disso aí. Então, eu gosto muito dessa palavra recomeçar. Eu precisei recomeçar na minha vida muitas vezes. Eu recomecei quando Deus me deu a oportunidade de ser promotor de justiça. Recomecei quando eu fui ser professor universitário. Eu recomecei em cada cargo que assumi. Eu estou recomeçando aqui porque eu estou vindo para frente de uma câmara para falar com gente que hoje está mais preparada do que eu, mas para dizer a vocês, olha, deixem de lado vaidade, orgulho, arrogância, prepotência, tudo isso passa na vida. Vocês têm que dar oportunidade ao sonho de vocês para estudar nesse período e realizar esses sonhos em breve. Ah, tem gente mais preparada? Tem. Claro que tem, em todo canto tem, mas você pode transformar isso aí, estando no lugar certo, recebendo as lições certas, otimizando esse tempo, focando esse período, e eu tenho certeza que as coisas darão certo. Mas, professora, eu gostaria de dizer que hoje Alagoas mudou o foco há 5 anos, e eu tenho essas pesquisas porque foi feita pelo governo do estado e a secretaria tem, o problema principal de Alagoas há 6, 7 anos era segurança pública. Hoje, segurança pública não aparece nem entre os 4 problemas principais. Nós estamos sem roubo à banca, à instituição financeira há muito tempo. Nós diminuímos o índice de crimes patrimoniais muito grande, de crimes violentos nem se fala. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse trabalho é fruto de pessoas anônimas que estão lá na ponta, arriscando suas vidas, mas tenho certeza com muito orgulho pela recompensa de proteger a vida de outras pessoas. Então, acho que se você estiver pensando em ser policial, estiver pensando em ser bombeiro, porque pode lhe oferecer uma estabilidade e um salário na conta no final do mês, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a vida a gente tem que correr atrás de sonhos, e aí sim você vai ser muito feliz. Eu mesmo estou correndo atrás dos meus sonhos. Não que eu seja exemplo para ninguém, mas eu nem fui prudente. Eu abandonei um cargo que eu ia ser procurador de justiça, ia ter estabilidade. Poxa, Alfredo, se arrepende? Não, porque, e agora com essa pandemia, menos ainda. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente está superando desafios. Então as pessoas elas têm que entender que quando você tem força de vontade, quando você foca naquilo ali e você tem os caminhos certos, como o curso está propiciando aqui, ela tem tudo para superar. No meu tempo, eu não tive a oportunidade de ter um auxílio privilegiado desse aqui, com um curso com tanta gente competente, mas tive professores também muito bons, e eu sei que quando você precisa superar um obstáculo, é sempre bom ter alguém que possa lhe ajudar. Que o ATC eu conheço porque o meu filho estudou aqui, ele me falou da excelência na gestão e na condução aqui do curso, mas vendo de perto assim, fiquei encantado com o corpo docente, fiquei encantado com as instalações, mas mais ainda com a visibilidade de vocês de abrirem esse curso para a área policial. Olha, isso vai fazer diferença para o estado de Alagoas. Quanto melhor nós selecionarmos as pessoas, quanto melhor nós apontarmos o caminho para pessoas que queiram contribuir,
melhor será o estado que nós vivemos, o estado que nós amamos. Então, era de forma muito simplória contar um pouco do Alfredo, que precisou passar para o concurso público, do Alfredo que deixou uma carreira estabilizada, do Alfredo que hoje vive a polícia pela segunda vez como secretário de segurança, do Alfredo que passou a entender que não se faz segurança pública sozinho, você precisa da união de todos, do Alfredo que tem a certeza que cada vez nós temos mais profissionais preparados, que nós também estamos adquirindo tecnologia para segurança pública com softwares muito modernos. Nós também precisamos de pessoas capacitadas para fazer esse manuseio. Ou seja, é uma junção de coisas. Nós estamos diminuindo violência, melhorando estrutura física, melhorando equipamentos com equipamentos de ponta de verdade, mas não podemos deixar de ter o mais importante disso, que é um material humano preparado, motivado, capacitado e querendo sempre se reciclar. Ei, você quer ser o que na polícia? Quer ser delegado? Quer enfrentar que tipo de crime? Quer ser agente de polícia, escrivão? Quer ser bombeiro? Você quer ser policial militar? Você vai ter a oportunidade de escolher se você irá seguir o horizonte do norte ou do sul, porque a amplitude das atribuições são tão grandes que eu tenho certeza que não faltará realização pessoal em cada uma que escolher a carreira policial, porque é muito, mas muito empolgante. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa lição de vida que vai muito além de uma visão gerencial, algo frio, mas que traz uma humanidade muito louvável no trato da nossa segurança pública, no trato do policial. E nos traz uma sensação, nós, quando eu falo nós, cidadãos, de nos sentirmos valorizados. Nós temos uma pessoa que se preocupa, sim, com dados, como o senhor trouxe diversos aqui para todos, mas que também é capaz de olhar como o senhor fez quando chegou aqui na sala, cumprimentou cada um dos presentes, demonstrando que cada um é importante, assim como cada policial tem seu papel fundamental na condução da nossa segurança pública. E só para a gente finalizar, o secretário já confirmou, os concursos, eles vão acontecer. E nós, eu e os sócios, nós estávamos, antes do senhor chegar, conversando na sala de reunião e pensando, nossa, o Alfredo tem toda uma trajetória de anos, seja à frente do MP, também como secretário, e ainda assim ele faz questão de estar ali na linha de frente, acompanhando, se colocando em risco, porque é uma profissão que tem esse senso de alteridade muito forte, a profissão do policial e daquele que está envolvido com a segurança pública. É você se colocar em perigo todos os dias, você ali pensando num agente que está na linha de frente, e sem saber se vai chegar em casa, tendo uma família, precisando ali, tendo os seus também para cuidar. E o que eu queria que o secretário colocasse, olhando para o passado, para o presente e para o futuro, já que a gente falou tanto sobre recomeço, o que é que te move? O que é que faz o Alfredo acordar todos os dias e, apesar de todo esse brilhantismo que já foi descrito e que eu nem precisaria falar aqui, o senhor já tem uma trajetória que dispensa a anunciação, mas o que mais me intriga é o que faz o Alfredo, de 50 anos, depois de toda essa trajetória, acordar e falar, olha, eu ainda vou ali para a linha de frente. Pode ser que aconteça algo e eu não chegue em casa, eu tenho os meus filhos me esperando, eu tenho minha esposa me esperando, mas ainda assim o Alfredo vai lá para a linha de frente, o Alfredo se coloca em risco. O que é que te move? O que é que move, muito mais do que o secretário, o que é que move o Alfredo Gaspar? E aí, com essa pergunta, eu vou dar um tempo até para você, se eu ficar emocionado, mas traz para a gente, eu acho que essa visão de ser humano, que muitas vezes nós vimos o secretário tão distante do secretário, mas não, um ser humano aqui do meu lado, uma pessoa humana que se coloca em risco. Então,
que te move, Alfredo Gaspar? E o que os alunos que estão nos escutando podem olhar para você e falar, olha, talvez eu também tenha isso aqui dentro de mim e eu também quero dedicar a minha vida em prol do outro, porque a sua missão, com certeza, é muito mais sobre o outro do que sobre você. Eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de perder a minha filha, como eu falei, e eu tinha muito medo de perder alguém próximo de mim. E foi justamente a pessoa que eu não podia perder. A minha filha morreu com 8 meses com câncer. E voltei de São Paulo. Um mês depois eu retomei as minhas aulas. E fui para a sala de aula, estava pensando em tudo, menos no estudo. E um professor, no primeiro dia dessa aula, ele viu meu nome, olhou para mim achando que eu era o meu avô e fez uma pergunta. E eu respondi totalmente errado. E ele olhou para mim assim numa sala de aula e disse: Alfredo, você envergonha o nome do seu avô e as próximas gerações. Aquilo mexeu tanto comigo que me ajudou a mudar de universidade. Eu fui para o SESMAC, tinha passado em Direito, e eu mudar a minha vida. Seu Alfredo, o que quer dizer isso? Eu aprendi em casa que me dedicar muito ao serviço público, porque meu pai sempre se dedicou muito ao serviço público. Então, se perguntar o que é que te move, é a superação. Eu não sou o mais estudioso, eu não sou o mais competente, eu não sou o mais bonito, eu não sou o mais forte, eu não sou quem tem a melhor técnica, mas eu sou persistente que só. Essa noite, há 2 noites, houve um roubo de uns agricultores muito simples mesmo. Roubaram 3 carneiros de um, 2 carneiros de outro, uma televisão de tubo antiga. E uma pessoa me ligou lá do sertão e disse: Alfredo, aconteceu assim, a população está assustada. Você acredita, professor, eu cheguei no canto escuro, só tinha uma luz, bem no sertão mesmo, num povoado. Para acordar a mulher e o marido foi difícil. Quando ele chegou na cancela, ele disse: eu conheço o senhor. Eu digo: eu vim aqui porque eu sei que isso não pode continuar. Ele disse: eu conheço o senhor, seu Alfredo, confio no senhor. E eu fiquei 48 horas com a minha equipe, procurando essa quadrilha. Ontem à noite, eu descobri onde estava a quadrilha, lá em Arapiraca. Quando foi 6 horas da manhã, a gente levou a quadrilha e devolvemos os carneiros hoje, de manhã. Ei, ele nem sabe onde eu moro, não me conhece, mas sabe que foi difícil encontrá-los? A gente foi na casa ontem à noite e a casa, o cara tinha dado o número errado, não achamos a casa. Quando a gente já estava saindo de Arapiraca, eu olhei de lado, tinha um carro com a carrocinha. Eu digo: volta ali naquela rua. Quando a gente voltou, e Arapiraca é grande que só, era o carro dos assaltantes. Você acredita? Você acredita? Eu saí da secretaria 9 horas da noite, cheguei em Arapiraca 11 horas da noite para ver isso. Quando foi meia-noite, eu estava indo embora, triste porque não tinha solucionado. E aí Deus me deu essa esperança. E aí, Alfredo, se você estivesse na secretaria, eles iam ser descobertos? Iam, a polícia ia descobrir. Mas sabe o que foi isso? A persistência. E eu tenho muitos casos como esse. Então, assim, eu não desisto fácil. Eu sou uma pessoa que diz: Alfredo, por que isso? Você está sempre se colocando em teste, porque você sempre está se colocando para um novo obstáculo. Não sei, a vida me fez assim. Eu acordo todo dia para poder cumprir uma missão. Se eu não tiver essa missão, eu não consigo sair da cama. Alfredo, se você morrer hoje, não é de um tiro não, que os policiais se arriscam muito mais do que eu. Nem armado eu gosto de andar, mas eu gosto de estar nas missões,
para mostrar aos policiais que estão comigo que eu não mando, não. Eu gosto de estar junto para mostrar, se precisar, eu estarei perto. Ontem, por exemplo, eu sou secretário de segurança. Olha só, ontem, por exemplo, na hora que eu estava aprendendo a quadrilha, pedi um apoio. Aí um oficial disse, eu tenho ordem para não mandar ajuda. Olha, tu acredita num negócio desse? E no meio do problema, eu não pude ter ajuda. Mas eu estava com outros policiais comigo. Então, quero dizer a você que o que eu penso na minha vida é assim, olha, tem pessoas muito melhores do que a gente. Todo dia a gente sai de casa para encontrar pessoas que estão podendo mais, com mais capacidade, mais bonitas, mais felizes, mais ricas, mais poderosas, mais satisfeitas, enfim, aquelas pessoas perfeitas. Isso é o que a gente mais encontra na vida. E é difícil você não desistir quando você vê o sucesso no outro e esse sucesso nunca chegando a você. E eu aprendi por diversas vezes na vida que tudo isso se supera com persistência. Eu tinha medo de altura. Foi uma coisa que me limitou desde a minha infância. E para eu subir para o segundo andar, eu pequeno, aquilo me dava medo. E muitas vezes eu tive que subir degrau a degrau para poder superar esse medo. Até o dia que eu resolvi, já na fase adulta, comprar um ultraleve para poder ir para o extremo do perigo e esse medo ser superado. Precisava? Não, ultraleve eu deixei de ter uma moto na época para comprar uma coisa usada, velha, caindo os pedaços, mas eu precisava estar numa altura muito alta, numa cadeira sem nenhuma segurança lá em cima, para olhar para baixo e dizer, ó, todo o resto que eu fizer vai ser menos perigoso do que isso aqui. Então é assim a minha vida. Eu estou sempre me colocando para superar. Sou exemplo? Sou nada. Mas eu quero dizer o seguinte, é que na vida a gente tem que estar sempre motivado. E tem muita gente para colocar você para trás, tem muita gente que está só para te criticar, só para colocar defeito. Mas quando você persiste, quando você quer, quando você está determinado, essas pessoas vão ter sempre que se dobrar para o seu sucesso e para a realização dos seus sonhos. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, secretário, por aceitar nosso convite. Eu agradeço a todos que nos acompanharam ao longo das nossas transmissões. Estamos com 3 plataformas sendo transmitidas, a todos os presentes que estão aqui conosco. E, mais uma vez, obrigada por todo o trabalho frente à nossa segurança pública aqui de Alagoas. Enquanto cidadã, eu agradeço pessoalmente pelo trabalho e tenho certeza que eu falo em nome de todos os presentes e dos que estão nos acompanhando. Muito obrigada a todos e obrigada pela participação.